Muito obrigado. Eu vou já ao exemplo do contrato de associação, porque penso que é um exemplo interessante. Das escolas. Sim. Mas não, isto que o Luís Montenegro acabou de dizer não é verdade. O endividamento não está a ser para aumentar a despesa na saúde e na educação, está a ser para injetar dinheiro na banca. É para isso que está a ir o dinheiro do endividamento. Isso é um completo. É isso que está a acontecer. Como sabe que um Estado que gasta menos liberta mais recursos para a economia. Isso não é verdade. Isso é um dogma neoliberal. É verdade. A economia tiver a funcionar. As questões dos contratos de associação. O que é que são os contratos de associação? São contratos que o Estado fez com escolas privadas em sítios onde não havia escolas públicas. E, portanto, no fundo, elas integram-se na rede pública e dão a resposta de que as pessoas daquelas terras também precisam de ter. Não temos nada contra isso. Foi uma necessidade, encontrou-se uma solução e deve ser gerida com parcimónia. Isso é diferente de ir reduzindo a rede pública para abrir espaço ao negócio privado. E, por exemplo, na área da saúde, o que está a acontecer é exatamente isso. Por exemplo, em Torres Vedras, uma cidade aqui bem próxima, o hospital está a ser constantemente constrangido com diminuições brutais do orçamento. Agora vai ser fundido com o Hospital das Caldas da Rainha. Entretanto, naquela cidade, há um novo hospital privado, onde a maior parte dos serviços que deixaram de ser feitos no hospital público, porque as pessoas depois não se deslocam às Caldas da Rainha, vão fazer pagando no hospital privado. Isto é que é a tal refundação que o Governo e a maioria querem fazer. Os medicamentos do Serviço Nacional de Saúde. Houve uma diminuição dos gastos do Estado com medicamentos e, na parte dos genéricos, os utentes que usam genéricos também pouparam dinheiro. Mas isso já não foi assim nos medicamentos de marca da mesma maneira e muito menos nos hospitais. Porque, como o Governo não consegue impedir a indústria farmacêutica de cobrar preços altos nos medicamentos para os hospitais e como ao mesmo tempo corta na verba dos hospitais, nós hoje temos todos os dias a chegar a exemplos, e ao PSD também devem chegar, de medicamentos para doenças crónicas que são disponibilizados com atraso ou em doses diferentes ou medicamentos diferentes que aqueles eram usados. E isto não é uma gestão racional, é uma gestão para cortar independentemente das consequências. E, portanto, nós precisamos de ter uma boa gestão dos dinheiros públicos, é verdade. Mas também precisamos ter noção que uma grande parte daquilo que são os dinheiros públicos estão a ser já entregues ao setor privado. Na educação, isso significa 15% do orçamento da educação. Na saúde, na conta consolidada satélite do Instituto Nacional de Estatística em 2009, só a verba disponibilizada do Serviço Nacional de Saúde para os privados chegou a 13% do total do orçamento. E aqui não estão incluídos nem as PPPs da saúde, que são mais de 500 milhões de euros, de 300 milhões de euros, não estão incluídas as transferências da ADSE para os hospitais privados, que hoje os grandes hospitais privados vivem baseados nos subsídios da ADSE, nas transferências da ADSE, e que o Ministro da Saúde confirmou o ano passado que eram de cerca de 600 milhões de euros. Portanto, há muitos milhões de euros que estão a ser transferidos para o setor privado. E, no fundo, o modelo que este Governo quer... As pessoas viram ou não viram? Não, as pessoas viram a sua situação piorar. As pessoas viram a sua situação piorar e sabem bem disso, estão-nos a ouvir lá em casa. Porque quando precisam de um tratamento, quando precisam de uma consulta, têm mais dificuldade em aceder a ela. Quando precisam de uma cirurgia que não seja de ambulatório, ela está mais demorada. E isso é porque se degradou o serviço público. Não é verdade. E há esta ideia que agora se procura dizer, o Sr. Ministro das Finanças tem falado muito nisso, que fez aquela intervenção que deu origem, no fundo, antes do Primeiro-Ministro falar disso, a toda esta discussão, que é dizer, temos uma carga de impostos elevada. É verdade, e como é? E para o ano, se este orçamento for aplicado, e esperemos que não seja, e combateremos a sua aplicação, ainda vai ser pior. Logo, se não queremos impostos mais elevados, temos que ter serviços públicos mais baratos, mais baixos, digamos assim. Mas então alguém explica porque é que ao mesmo tempo o Governo está a aumentar os impostos e a degradar os serviços públicos? Este programa não serve para o crescimento económico e para uma boa distribuição da riqueza. Porque vamos lá ver, como é que se distribui? Para haver distribuição da riqueza é preciso haver riqueza, certo? Para isso é preciso a economia desenvolver-se. Esse desenvolvimento faz-se com uma política com mais investimento, em que o investimento público tem um papel essencial. Naturalmente tem de haver investimento privado que é sempre superior, mas o investimento público tem um papel de motor que é indispensável. Com mais procura interna para permitir que as empresas que dependem do mercado nacional, são a esmagadora maioria, tenham a quem vender os seus produtos, a quem prestar os seus serviços. Para isso é preciso que as pessoas tenham melhores salários, tenham melhores reformas e não estejam desempregadas. E é a partir daí que se cria mais riqueza. Porque quando há
muita despesa e pouca receita, para equilibrar a balança, ou se corta na despesa ou se aumenta a receita. O que estes senhores querem fazer é cortar só na despesa, com uma política que leva também a que continue a baixar a receita. Por isso é que, depois do ano passado, terem aumentado brutalmente os impostos, designadamente o IVA, como não conseguiram, a partir daí, ter as receitas que esperavam, agora já não vão ao consumo, vão diretamente aos salários e às pensões, com um aumento de 30% em média dos impostos. E um aumento maior nos escalões mais baixos. Eu acho que o Orçamento de Estado não pode desaparecer deste debate, porque ele também é uma refundação daquilo que está, da progressividade do imposto, que está completamente invertida. E, portanto, nós o que precisamos ter é uma política de crescimento económico. E essa política passa por produzirmos mais. Não há nenhum país que tenha pago uma dívida elevada produzindo menos. Só produzindo mais é que se sai da crise. E nós temos potencialidades. Por exemplo, nós temos recursos mineiros, aqueles que estão registados, equivalentes, em termos de riqueza, nas nossas jazidas, a 2 produtos internos brutos, a 2 anos de produto interno bruto. E isso significa que podíamos, a partir daí, e fora o que não está ainda descoberto e explorado, ter um conjunto de infraestruturas e de investimentos, até na indústria transformadora, que é hoje, numa área que é hoje essencial no mundo, porque as matérias-primas minerais estão a valorizar imenso. Não temos nenhuma política estruturada nessa área. Quando, por exemplo, nós temos uma situação da nossa ferrovia, que é a sua cada vez maior destruição. Nós temos um sistema ferroviário que já foi muito maior do que é hoje, e quando precisamos dele, por razões ambientais, de poupança de energia, de melhor mobilidade das pessoas, porque é mais barato, e pode ser mais barato se for bem gerida a ferrovia do que o transporte rodoviário, o que é que nós temos? Menos transporte ferroviário, a perspectiva da privatização da parte mais lucrativa da CP, designadamente a parte de carga, de mercadorias, e ao mesmo tempo o desaparecimento das indústrias que estavam acopladas a este setor. Deixe-me só terminar dizendo isto. Nós já produzimos no nosso país todo o material circulante que as empresas ferroviárias é verdade. Eu já vou dar a palavra à Heloísa. E agora não produzimos nada e importamos. Que é preciso mais receita. Mais receitas fica mais impostos. Não. Mais economia e menos impostos. Mais economia e menos impostos. Aí é que o senhor se engana. Criar receitas sem impostos. Aí é que o senhor se engana. Mais receita para isso. Significa mais impostos. Mais, gera-se mais riqueza. Mais receita significa mais impostos. Neste momento, nós precisamos de ter... Os senhores é que é menos economia e mais impostos. Precisamos de... Isso é que é a vossa receita. Para menos que o nosso programa de ajustamento... Para ver se este governo se vai embora de uma vez por todas. Esta situação... Quer eleições? Claro. Eu não tenho medo de eleições. Eu não tenho medo de eleições. Quer eleições é que devem ter.